Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez por aqui, eu sou o Tom, trazendo notícias e informações para você, né, do Brasil e do mundo. E dessa vez eu não vou falar da prisão do Fernando Collor, eu vou estar falando do INSS ainda, que é na mídia está sendo exaurida, né, estava sendo exaurida ao máximo, e o INSS, quem era o responsável, quem não era, quem são os envolvidos. E, na verdade, agora, com a prisão do Collor, virou uma cortina de fumaça, né? Sem sombra de dúvidas, o Lula deve ter pedido socorro a alguém aí, que acabou prendendo o Collor, e o Collor virando manchete hoje, e para abafar, né? Porque, na verdade, o que é que estraga mais a imagem do governo e do Lula? O que é que faz a popularidade do Lula cair? Né? A credibilidade do Lula e do governo e do PT cair. Lógico, é o assalto ao INSS que foi praticado aí contra idosos e aposentados. Aí eu vou falar sobre isso com você também. E mais para frente, né, em outro vídeo eu falo sobre a prisão do Fernando Collor, que para mim é irrelevante. Isso aí não é de hoje que o Collor é metido nessas confusões de corrupção aí. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, agradeço pelo carinho da sua audiência, da sua atenção. Peço a vocês, por favor, que inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. E como vocês estão vendo aí na tela, na verdade, quem é Frei Chico, né? Quem é esse Frei Chico aí, que é irmão do Lula? Quem é Frei Chico, irmão do Lula e dirigente do sindicato alvo de operações no INSS? O que eu acho mais interessante é que o Lula já vem de sindicato, o irmão é de sindicato, e quando o Lupe chegou, o ministro da Previdência, né, que nomeou o presidente do Banco Central e todo esse rolo que deu aí, todos eles levantaram bandeira de sindicato. Porque queria sindicato para pessoas aposentadas que não têm dinheiro para comprar um remédio, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para nada. E simplesmente esses caras, lógico, não estou dizendo que esse tio Chico aí está envolvido nessa falcatrua, mas o nome dele está aí, relacionado a essa situação, ele e do irmão dele, não é? Ele, simplesmente por ele ser irmão, acaba relacionando o governo e uma entidade, para mim, que não serve para nada, sindicato para tomar dinheiro de quem não tem. Antigamente era tomar doce da boca de criança, hoje não. Hoje é tomar dinheiro de idoso, de aposentado, de pensionista, de pessoas que precisam. O mais importante de toda essa falcatrua aí do INSS é que existem pessoas com Alzheimer. Eu presenciei pessoas com Alzheimer, com câncer terminal, pessoas sem pernas, sem braço, pessoas com paralisia cerebral, que o INSS rejeitou simplesmente a aposentadoria. Disse, não, está apto a trabalhar essa pessoa. Como uma pessoa com Alzheimer vai trabalhar? Uma pessoa com paralisia cerebral vai trabalhar? E foram reprovados por perícia do INSS. Em contrapartida, mais de 8 bilhões aí sendo distribuídos, sendo desfalcados, roubados e sendo feito farra com o dinheiro de aposentados e pensionistas, né? Aqui, irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, tem uma longa trajetória marcada pela militância sindical e pela atuação nos bastidores da política operária. Então esse cara aí está desde os anos 60, junto com Lula, enfiados em sindicatos. Então, o que eles sabem bem fazer, o negócio deles é sindicato, profissão sindicalista. Aos 80 anos, ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Brasil. Então, ele é vice-presidente desse sindicato. Para que, mais uma vez, repito, sindicalista, né? Tomar dinheiro de aposentado, de pessoa doente, de pessoa que trabalhou a vida inteira, de pessoa fraca, que está curtindo aí o final da sua vida, os caras querem tomar dinheiro dessa operação, né?
uma das 11 entidades investigadas na operação sem desconto que apura fraudes de até 8 bilhões envolvendo descontos indevidos. Então, roubando. Desconto indevido é roubo dos benefícios do INSS. Então, eles estão com esses descontos indevidos aí desde 2016. Aí eu vejo a mídia esquerdista falando aí, mas isso aí veio do Bolsonaro. A Polícia Federal, ela já sabia dessas investigações desde 2023. Essa investigação não é da agora. Você acha que se fosse uma investigação da agora, que eles descobrissem tudo isso, eles iam lançar na mídia para prejudicar mais a imagem do Lula, do governo, do PT? Claro que não, né? Essa investigação a Polícia Federal já sabia desde 2023, o Lula sabia desde 2023 que existia isso, e todas essas entidades também já sabiam desde 2023 que havia essa falcatrua aí, na verdade, né? Toda essa roubalheira aí no INSS. E o irmão do Lula, ele está nesse sindicato desde 2008. Não é agora que o irmão do Lula está lá há um ano atrás, há 2 anos atrás. Ele está lá desde 2008. Então não tem inocente nessa história. Pode não ter culpado, mas inocente não tem. Um desses aí pode não ser culpado. Mas o que chama mais atenção é que todos esses aí foram relacionados à Operação Lava Jato com a Odebrecht, né? O Lula, o tal do Frei Chico e o Lupe, que inclusive foi demitido do governo Dilma, foi exonerado lá, teve algum rolo, algum problema de incompetência, de ingerência, e o Lupe já havia sido exonerado do governo Dilma, e ele volta para o governo Lula agora, e aí explode essa corrupção absurda no INSS, com dinheiro de pensionistas, aposentados, de pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviver, né? É um absurdo. Você tomar doce da boca de criança já é uma vergonha, já é um absurdo. Agora você tomar dinheiro de pessoas, como eu falei, que eu conheço, com Alzheimer, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com doenças graves, com câncer, o cara chegar lá e meter a mão, 8 bilhões, né? Mais ou menos isso, porque é apenas a ponta do iceberg, porque eles vão se aprofundar mais, não sei se vão, até porque atinge diretamente o governo. Acredito que eles vão dar uma acalmada nessa situação, como eu falei no início do vídeo lá, já soltaram aí a prisão do Fernando Collor, vão fazer todo esse cenário, a Globo News já vai pular para lá, a Rede Globo. Então, as chamadas mídias aí estatais, entre aspas, né, que são mantidas pelo governo, vão desviar o foco, mas o foco da roubalheira, da vergonha, com dinheiro de aposentado, que eles fizeram no INSS, realmente, esses caras não têm coração, não têm escrúpulos, são pessoas do mal, pessoas a serviço do mal, simplesmente para fazer o mal ao próximo, né? Então, eu acredito que esse Lupe aí já era para ter sido demitido, porque esse ministro aí da Previdência não foi demitido. Escândalo de 6 bilhões de reais do INSS, como é que o ministro da Previdência ainda continua no cargo? É uma pergunta feita em respeito aos aposentados brasileiros. Por que o presidente não convoca o Carlos Lupe ao Planalto, agradece por deixar essa bomba estourar no colo dele e o despede imediatamente? O presidente Lula montou um ministério gigante, 40 pastas, uma só para cuidar da Previdência, com 2 tarefas básicas. Uma, garantir a concessão de benefícios a quem tem direito. O Lupe está fazendo isso? Está dando conta da tarefa? Claro que não. Olha a multidão que está aguardando um direito e que não sai no prazo. São mais de 2 milhões de pessoas esperando. É a maior fila desde o começo do governo Lula 3. A gente pode normalizar isso? A outra tarefa do ministro Lupe, garantir a integridade do sistema de pagamento de aposentadorias e de pensões. Garantir que as pessoas recebam todo mês aquilo que é justo.
E aí estoura esse escândalo da operação que a gente viu na Polícia Federal, apresentando ao Brasil a maior fraude da história do INSS. Milhões de aposentados com algum desconto sem autorização. Uma fraude que Lupe sabia que existia, tanto que deu entrevista sobre isso no ano passado, tanto que já tinha trocado em julho o diretor de benefícios do INSS, justamente por causa de denúncias de descontos ilegais nas contas dos aposentados. O Lupe sabia que o TCU estava investigando, sabia que a CGU estava investigando e, mesmo assim, não adotou medidas mais enérgicas. Ninguém está acusando Lupe de integrar o esquema, mas ele não poderia fazer nada para evitar o que aconteceu? Aí, se a resposta for não, não poderia, a presença dele no ministério é dispensável. Se a resposta for sim, poderia. Aí ele não fez. E nesse caso, a presença dele no ministério é inadequada. Olha só, quando surge uma denúncia de corrupção, a demissão tem que ser imediata. É o caso do ministro das Comunicações, agora ex-ministro, Juscelino Filho, que não poderia ficar no cargo depois de ser denunciado por desvio nas emendas parlamentares no período em que ele era deputado federal. Ele vai se defender agora. Mas a gente não pode simplificar. Os administradores públicos não podem ser apenas divididos pela régua da corrupção. Tem outros atributos que têm que ser considerados para justificar se ficam ou não. E um desses atributos é a capacidade de fazer a máquina funcionar direito. E o Lupe está mostrando essa capacidade de fazer a máquina funcionar direito. Ele teve a liberdade de montar o time do INSS do jeito que ele quis, com os nomes que ele decidiu. Aí vem a operação da Polícia Federal e afasta o time dele. Qual é a lógica? De afastar a cúpula do INSS, de demitir o presidente e outros diretores e deixar o ministro da Previdência no cargo. Não faz o menor sentido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Mais uma vez eu vou repetindo, tem alguns problemas técnicos ainda nos vídeos que eu estou corrigindo, mas é importante passar essas informações para vocês. Mais uma vez agradeço, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu fizer um vídeo novo, vocês ficarem sabendo, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana, tchau, tchau.